Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. A auditoria forense assado do Futebol Clube do Porto mostrou números que não abonam a favor das anteriores administrações da empresa que gera o futebol dos Dragões. Nesta edição vamos perceber a dimensão de uma realidade que impactou as contas da SAD durante 10 anos. Este será o tema para a primeira parte desta edição. No segundo tempo vamos falar do Aerox, uma modalidade indoor que combina potência aeróbica com resistência e que apresenta uma das maiores taxas de crescimento a nível mundial. Calcula-se que o Aerox tenha receitas anuais de 30 milhões de euros. Portugal tem um campeão nesta modalidade. Vamos conhecê-lo nesta edição. Mas agora está na hora do hat-trick. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa para esta análise dos números do hat-trick. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença neste Jogo Económico. E, Rodolfo, vamos começar por falar das comissões que foram relatadas na auditoria forense da Deloitte à SAD do Futebol Clube do Porto. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e falamos dos 50 milhões que o Futebol Clube do Porto perdeu em comissões, valor acima dos referenciais da FIFA ou dos padrões de mercado associadas a transferências de futebolistas na última época, segundo a auditoria forense feita ao clube pela consultora Deloitte. Das 879 transações dos Dragões feitas nos últimos 10 anos, foram contabilizados um total de 158 milhões de euros em comissões acordadas, havendo uma maior contribuição das saídas em 46%, das entradas de jogadores 37% e renovações de contrato 16%, contra apenas uma representação ínfima dos empréstimos e das rescisões. E são 50 os milhões que a SAD do Futebol Clube do Porto terá perdido em comissões nas transações de futebolistas. Jorge, de facto temos aqui um número que determina uma perda de 50 milhões de euros em comissões que foram efetuadas acima dos referenciais da FIFA. E eu questiono numa altura em que este é um tema muito sensível para quem está por dentro da economia do futebol e para quem acompanha com mais pormenor os relatórios e contas. A história das comissões é sempre um tema que mexe muito com os adeptos. Pergunto como é que se explica que uma SAD consiga perder 50 milhões de euros em valores que estão acima daqueles que são recomendados pela própria FIFA. Sim, antes de mais, cumprimentar-te a dizer, cumprimentar o Rodolfo e todos os que nos estão a acompanhar. Eu acho que este relatório eminentemente vai ter que fazer os portistas refletir. Acho que o resultado eleitoral que ditou a vitória, muito expressiva, até para uma enorme surpresa de André Vilas Boas, acho que está muito relacionada também com estas práticas e com alguns sinais que a própria SAD foi transparecendo para o exterior, sobretudo na última década, sensivelmente. Sim. Estamos a falar, até com a nova regulamentação FIFA, os números até são menores, mas na altura o que estava em vigor, sensivelmente, seria cerca de 10% para entradas e saídas de comissão e julgo que 3% nos casos das renovações de contratuais. No caso até das saídas, por vezes, no fundo, o clube que adquire o passe do jogador é que acaba por ficar responsável pelos custos de intermediação. E, portanto, estamos a falar aqui de um valor muito significativo, estamos a falar de 50 milhões de euros em 10 anos, foram muitas transferências, coincide com um período onde o Futebol Clube do Porto provavelmente continuou a fazer vendas muito significativas, recordar casos como Vitinha, o próprio Fábio Vieira, que agora regressou, Luís Dias, que foi uma grande transferência. Na altura também, em que o Futebol Clube do Porto conseguia rentabilizar os seus ativos. Acabou por rentabilizar ativos, acho que aí há muito mérito esportivo do treinador que liderava a equipa e que foi absolutamente fundamental. Eu sempre disse que tinha sido até ao final da época passada, foi durante muito tempo um dos principais ativos do Futebol Clube do Porto, que já vivia dificuldades até chegar
ao último ato. E deixa-me só fazer um parênteses, o Sérgio Conceição, na altura fizemos as contas, na altura da saída dele do Futebol Clube do Porto, só em transferências e receitas da UEFA estamos a falar de 1.000 milhões de euros. Durante o tempo em que foi treinador. Acabou por dar um contributo muito significativo, esse rendimento desportivo que a equipa foi fazendo, porque o Sérgio Conceição, em termos desportivos, acaba por conquistar muitos títulos e, sobretudo, na Liga dos Campeões. Foi até, quando em comparação, nas competições europeias, quando em comparação quer com o Sporting, quer com o Benfica, acabou por ser, neste período, uma equipa extremamente regular. E daí a sombra que paira sobre a atual equipa técnica. Acaba por ser uma dificuldade, claro, uma dificuldade adicional. E estamos a gravar numa semana em que o Futebol Clube do Porto acabou por comunicar a saída de Vítor Bruno. Veremos qual é que será a escolha. Acho que será fundamental escolher um treinador adequado para o projeto desportivo, que lhe seja apresentado um projeto desportivo. Acho que em termos financeiros, até fruto desta questão que aqui trazemos, o Futebol Clube do Porto está muito condicionado. E não irá buscar ninguém em janeiro, pelos vistos. E provavelmente não vai ter capacidade financeira para reforçar o seu plantel. E, portanto, quer do ponto de vista de poder fazer um pagamento, uma contratação de um treinador, se quisermos com maior renome, maior experiência, seja ele português ou estrangeiro, acho que o treinador que aceite vai ter que perceber as circunstâncias em que vai chegar. Além de tudo isso e destas comissões que aqui já trouxemos, estamos a falar de um período onde o Futebol Clube do Porto, inclusivamente, apesar de conseguir tirar rendimento esportivo dos jogadores, foi perdendo muitos jogadores a custo zero. E coincide também com este período, o que, se tivesse tido a capacidade de prolongar os vínculos contratuais com esses jogadores e mesmo que tivesse operado algumas transferências, tinha feito encaixes financeiros significativos. E, portanto, estes números, acho que parece-me que esta auditoria, e sobretudo pela transparência da atual direção, pela forma como comunicou os resultados da auditoria, parece-me que merece uma nota muito positiva. Agora, eu acho que, independentemente do que se vem a provar com esta auditoria, e é assim num clube grande, acho que André Vilas-Boas vai estar sempre a viver sob pressão, sobretudo porque acaba por ser o sucessor de um presidente muito marcante. Até porque se percebe a dimensão daquilo que estava aqui em causa. E é na auditoria do Futebol Clube do Porto que nós continuamos para o segundo número do Hat-Trick, um capítulo muito interessante, destacado pela Deloitte nesta auditoria forense. Rodolfo. Falamos deste segundo número, que são 17 milhões, foi o valor pago pelo Futebol Clube do Porto ao Portimonense por 6 jogadores, transferência dessas entre 2016 e 2022, onde a Futebol Clube do Porto SAD investiu esta verba nestes 6 jogadores. Os jogadores em causa destacados pela consultora Deloitte são Gleison, Musa Yaya, Wilson Manafá, Samuel Portugal, Bruno Costa e Rui Costa, sobre o qual o Futebol Clube do Porto adquiriu direitos económicos sem que se registre qualquer documentação que dê suporte ao racional da decisão e que justifique a contratação, alienação do passe futebolístico ou a saída do jogador. Estamos a falar de 6 contratações. Há um capítulo que a Deloitte destaca que está relacionado com um grupo de 6 jogadores sobre os quais não existiu qualquer tipo, ou pelo menos a Deloitte não encontrou qualquer tipo de documentação que justificasse nem a sua contratação, nem a sua dispensa. Os habituais relatórios de scouting, que são muito comuns nas SADs dos clubes e que permitem perceber aquele que é o racional da decisão financeira na contratação e na dispensa de jogadores. E, Jorge, aqui neste caso temos 17 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto SAD canalizou para o Portimonense em 6 jogadores. Só 2 deles jogaram na equipa principal e um deles ainda está no plantel, mas fez 0 minutos desde 2022. Eu diria que já era claro para os adeptos do futebol português, não só para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que havia de alguma forma uma enorme opacidade nestas transferências entre a SAD do Portimonense e a Futebol Clube do Porto SAD. Há aqui casos algo estranhos, o caso até de Bruno Costa, que era um jogador da formação, acaba por sair a custo zero e depois no regresso
a haver uma transferência para o Futebol Clube do Porto. É comprada metade do passe, creio. Sim, há outros jogadores que nunca vestiram a camisola da equipa principal. Há esse caso do Samuel Portugal, que na altura, para um guarda-redes da Liga Portuguesa, pareceu sempre que era um valor de uma transferência algo elevado para aquilo que era até a possibilidade do próprio Samuel Portugal, olhando para o plantel que o Porto tinha, com Diogo Costa e com o segundo guarda-redes, o Cláudio Ramos, percebia-se que ia ser uma contratação para terceiro guarda-redes, e portanto queria ter pouca utilização no que é o número de minutos diz respeito, e parecia sempre um valor algo exagerado para esse contexto. O único jogador que acabou por ter rendimento esportivo acabou por ser até Wilson Manafá, que depois acabou por sair do Futebol Clube do Porto e prosseguir a sua carreira, julgo que com passagens pela China e pelo futebol espanhol. Mas esse acabou por ser o único jogador destas transferências, e houve outro jogador que acabou até por ser envolto em alguma polémica e que não vem mencionado, mas Nakajima também foi uma transferência de um valor muito significativo. Na altura, recordo-me, julgo que foram cerca de 12, 13 milhões por 50% do passe, algo deste género, e depois um jogador que nunca se conseguiu enquadrar até na realidade do Futebol Clube do Porto, e até dificuldades de relacionamento com o próprio Sérgio Conceição, e portanto houve efetivamente várias transferências, e destas o único jogador que efetivamente acabou por ter minutos de utilização, rendimento esportivo e até em alguns períodos a ser titular no Futebol Clube do Porto acabou por ser o Wilson Manafá. E das aparentes más práticas da SAD do Futebol Clube do Porto para boas práticas da SAD que gera o futebol do Vitória Vimaranense. Rodolfo, vamos ao terceiro número deste hat-trick. Último número que fala destes 35,8 milhões de euros encaixados pelo Vitória Sport Clube no mercado de inverno, que está a decorrer de feição para os cofres do clube vimaranense. Depois da venda do lateral Alberto para as Juventus por 13,8 milhões de euros, o emblema minhoto encaixou mais 12 milhões de euros pela transferência de Manu Silva para o Benfica e também 10 milhões de euros com a mudança de Caio César para o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus. Recorde-se que em dezembro o Vitória já tinha perdido o treinador Rui Borges para o Sporting Clube Portugal a troco de 4,1 milhões de euros. E o número é precisamente, Jorge, 35,8 milhões de euros. De facto, um mercado de janeiro absolutamente extraordinário ao nível dos encaixes, naturalmente, do Vitória de Guimarães. Estamos a falar aqui de um volume de vendas muito interessante, naturalmente, que vai enfraquecer este plantel do Vitória, que é um plantel muito interessante, bem construído e bem orientado até à saída de Rui Borges, e, portanto, o Vitória a pagar aqui o preço do sucesso. Sim, uma equipa que poderia, e acredito que ainda possa fazer história na Conference League. Acho que era uma época muito importante em termos desportivos para o Vitória Sport Clube. Agora com mais um novo treinador, acabou por também fazer um encaixe significativo com a transferência de Rui Borges do Vitória para o Sporting Clube Portugal, sendo que aí, segundo aquilo que foi noticiado, acaba por ser 50%, outros 50% para o Moreirense. Mas não, acaba por ser um mercado de inverno absolutamente extraordinário para o Vitória Sport Clube. Com estes encaixes do Alberto Baio, fala-se também do Caio César se poder transferir para o Al Hilal. Manu Silva já foi também oficializado como reforço do Benfica. Há aqui outras situações, como é o caso do Tomás Handel, que me parece até um jogador, com todo o respeito pelo Vitória, parece-me um jogador que encaixaria em qualquer um dos três grandes, e que é uma das mais-valias deste plantel do Vitória. Agora, a nota que me parece relevante é olhar para a capacidade negocial que o Vitória teve neste momento, neste mercado de inverno, em comparação com o mercado de verão. No mercado de verão, na altura, Jota Silva saiu por 7 milhões sensivelmente para o Nottingham Forest. Ricardo Mangas acaba por sair 4, 5 milhões, e foram encaixes muito importantes porque sabíamos das dificuldades financeiras que vivia o Vitória. Acho que até olhando para o futuro, e na próxima época já terá novamente verbas dos direitos televisivos, parece-me que com este encaixe
mesmo que desportivamente para o presidente do Vitória seja difícil explicar à massa adepta extremamente exigente do Vitória um rendimento desportivo que se calhar não vai ser condizente com aquilo que foi esta primeira metade da temporada. De resto, o Vitória, com a derrota ontem do Boa Vista perante o Casa Pia, está ali na luta pelo 6º lugar com o Casa Pia. Na Conference League, sim, a fazer uma época absolutamente histórica, já com 10 vitórias e 2 empates, sem perder qualquer jogo em 12 partidas disputadas. Ótimo para o ranking da UEFA. Acho que, olhando para este mercado de inverno, teve mais capacidade negocial. Isso foi possível observar na transferência de Alberto Baio, foi possível observar até na questão do Manu Silva, porque o primeiro interesse acabou por ser até de um clube da Liga Mexicana, que aí falava-se de uma transferência a rondar os 7 milhões, acaba por surgir também o interesse do Wolves e do Benfica, e aí acabou por ter uma capacidade negocial e de fazer um encaixe financeiro superior. Agora, sobretudo, eu acho que para o Vitória, se desportivamente esta segunda metade da época vai ser difícil e é um grande desafio para o Luís Freire, que acabou por sair do Rio Ave e ingressar após a saída de Daniel Sousa, e já é o terceiro treinador do Vitória esta época, é um grande desafio em termos desportivos. Acho que para a própria direção e para os responsáveis do futebol vitoriano acaba por ser importante na medida em que vão ter uma capacidade diferente de poder preparar a próxima temporada. Muito bem, Jorge, fica fechado este hat-trick. O Rodolfo regressa para a semana com mais números. Já a seguir, vamos falar de uma modalidade que cresce desmesuradamente em Portugal e com muitas receitas por todo o mundo. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico. Sejam bem-vindos à segunda parte do Jogo Económico. Foi criado em 2017 na Alemanha e a primeira prova teve 618 atletas. Hoje são 240 mil, um crescimento gigantesco num negócio que movimenta mais de 30 milhões de euros por ano e é disputado em países como Espanha, França, Estados Unidos, Singapura ou Austrália. Portugal tem um campeão, chama-se Tiago Lousa, fundou uma marca própria, de Lousa Way, e treina atletas de todo o mundo. Tiago, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. É sempre um prazer enorme podermos falar aqui de outro tipo de modalidades. Fugimos um bocadinho àquelas que são mais convencionais neste programa. Aqui vamos focar-nos no Aerox. Até falámos aqui em off que seria interessante fazer esta segunda parte, provavelmente aqui a praticar algum tipo de exercícios que são feitos nesta modalidade. Mas antes de mais, e para que lá em casa percebam do que é que estamos a falar, Tiago, que modalidade é esta? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar presente e também poder partilhar a minha experiência desportiva e, se com isso conseguir influenciar alguém a sair do sofá e participar numa atividade física de qualquer tipo, fico mais que satisfeito. O Aerox, ora bem, como acabou de referir, foi criado na Alemanha já em 2017. O objetivo era que fosse um desporto indoor para os atletas que praticavam e que praticam modalidades mais outdoor de endurance, triatletas, trail runners, remadores, para poderem, naqueles meses de inverno, poder fazer um desporto indoor. E, obviamente, tentou-se manter aqui a componente de endurance, ou seja, corrida, que é aquilo que acaba por ser mais fácil de ter muita gente a fazer, mas, ao mesmo tempo, juntar de umas componentes, uns extras, tornar o desporto mais interessante e, como o objetivo inicial era a tal pré-época, o off-season dos atletas de endurance, em que normalmente também aproveitam para trabalhar um bocadinho mais as componentes de força, endurance muscular, juntaram-lhe alguns exercícios com uma componente mais de força. Portanto, na prática, o Aerox é um desporto indoor, em pavilhões gigantes, para quem conseguir imaginar e nunca viu, em que temos 8 km de corrida, 8 vezes 1 km, sempre intercalados com uma estação de um movimento que normalmente, e a maior parte deles, são de força. É uma prova que é sempre igual, seja em janeiro na Alemanha, seja em outubro em Espanha, sempre replicável, standardizada, e isso também acaba por motivar muitas pessoas a participar. Tiago, pode-nos dar alguns exemplos essas atividades intercalares à corrida? Portanto, temos 1 km de corrida e logo a seguir 1 km no ski erg, que é um ergómetro que muita gente não conhece. Nós temos o remo, que todos os ginásios, a maioria deles têm, e temos um equipamento também muito semelhante que simula o ski.
Portanto, temos o remo com ski, depois temos a corrida com o sled push, que é empurrar um trenó com muito peso, no caso do escalão Pro, que é aquele em que eu compito com 200 kg, corrida com puxar um sled, corrida com burpees, corrida com carregar kettlebells pesados e termina com corrida e sem wall balls. Para quem está dentro do CrossFit sabe o que é uma wall ball, mas basicamente é pegar numa bola de 9 kg, ou 6 kg no caso das senhoras, agachar e lançá-la a uma altura de 3 metros e repetir isto durante 100 vezes. Portanto, é uma modalidade relativamente exigente, mas fazível por qualquer pessoa com o seu nível de intensidade, obviamente. E como é que tem sido... o Tiago estava aí a falar do facto da modalidade ter sido criada em 2017. É muito interessante que, sendo criada para um ambiente de indoor, acabou por, de certa forma, adaptar-se bem aos tempos que depois vivemos a seguir, que foram os tempos da pandemia, privilegiaram sobretudo os desportos indoor e que tornaram isso possível. Como é que foi essa situação deste desporto, digamos que privilegiar esse tipo de ambiente? Eu, felizmente, fiz a minha primeira prova alguns dias antes do primeiro lockdown que tivemos, e o iROC soube adaptar-se. Apesar de ser indoor e apesar de ter muita gente em ambiente indoor, estamos a falar, os eventos atualmente duram 2, 3 dias e cada dia tem 5 mil pessoas, portanto era inexecuível na altura de Covid. Eles acabaram por fazer alguns eventos online, algumas ativações online e, apesar de ser um desporto relativamente recente, que na altura do Covid estava apenas na Alemanha, conseguiu crescer e mal terminou o primeiro confinamento, conseguiram fazer logo ativações e eventos nos Estados Unidos, UK, Espanha, e isso deu-lhes uma visibilidade e uma expansão muito, muito grande. Portanto, o facto de eles também serem ainda um desporto pequeno e com muita capacidade e flexibilidade de adaptação e maleável, permitiu que eles, com alguma, eu diria até genialidade, conseguissem aproveitar o confinamento para crescer. E, entretanto, tem sido um crescimento exponencial, certo, em que nós estamos, na época passada, já com 500 mil de atletas por todo o mundo, com eventos em 20, 25 países, já na Ásia, Estados Unidos, Oceania, África, mas a maioria deles ainda na Europa, e que prevêem que nesta época, que atualmente está a decorrer, 24, 25, vai duplicar, portanto, chegar ao 500 mil de atletas. É realmente um desporto único nessa perspectiva e eu não me recordo de nenhum desporto que tenha crescido com este crescimento tão elevado. E mesmo com este volume, e o volume absoluto, e muito menos indoor. Porque aqui nós, eventos comparáveis com o iROC a nível mundial, temos, se calhar, as corridas, as maratonas, as meias maratonas, os Ironmans, tudo eventos outdoor. Que são fora do espaço. Pergunto-lhe também como é que é a receptividade relativamente a esta modalidade. Imagino que o Tiago lide com muitas pessoas que têm um contacto com esta modalidade pela primeira vez, e já agora que o Tiago nos diga também em quanto tempo é que faz essa prova que nos relatou. Os meus melhores tempos são abaixo de 1 hora, portanto estamos a falar de 57, 58 minutos, que tenho os melhores tempos de atleta português. Os melhores do mundo andam também por volta destes tempos, 55, 56 minutos, atletas americanos, profissionais, etc. E um atleta normal, neste momento, o tempo médio de conclusão da prova é cerca de 1h20, tempo médio. Temos pessoas que demoram 2 horas, 2h10, e temos os atletas mais treinados e que habitualmente já se preparam e que regressam às provas de forma recorrente, andam aqui no 1h10, 1h15, e esses são o grande bolo de atletas. Em termos de receptividade, eu, como já estou também ligado ao CrossFit há alguns anos, também passei por isto há cerca de 10 anos, em que as pessoas tinham um bocadinho algum receio de fazer algo que era novo, algo que visto e que era anunciado com uma alta intensidade, uma modalidade de competição. O próprio CrossFit também passava muito essa imagem. Alguma... A grande diferença agora é que o iROC vem buscar muitos atletas que vêm da corrida, que vêm do trail, que vêm do triatlo, e ao mesmo tempo no espectro oposto. Vem buscar muitos atletas que vêm do fitness do ginásio e que vêm do CrossFit. Portanto, é aglutinador nesse aspecto. Exatamente, é aglutinador, e eu noto muito no espaço que tenho que consigo ter nas aulas de iROC atletas de proveniências completamente distintas, de idades completamente variáveis, dos 16 aos 60 anos, aliás, mais de 60 anos, e que alguns já competem, e que
vêm de origens desportivas completamente diferentes. Uns têm mais vantagem e acabam por ser melhores na corrida e na parte mais aeróbia, outros acabam por ser e ter prevalência de sucesso na parte dos exercícios de força, o que acaba por equilibrar e dar ali um bocadinho de incerteza no resultado e no outcome, mas eles depois acabam todos por ficar e por querer treinar de forma mais específica para melhorar. E já vamos falar também daquilo que é o contexto português da modalidade, mas antes pergunto aqui ao nosso Jorge, que também tem aqui grandes atividades físicas ao fim de semana, sobretudo, e durante a semana também. Podemos confidenciar. Jorge, como é que é olhar para uma modalidade destas, que de facto tem tido um crescimento enorme, e perceber que há aqui de facto um movimento e uma apetência também dos portugueses para conhecerem novas modalidades? Sim, uma modalidade que eu nunca, antes de mais agradecer a presença do Tiago, uma modalidade que eu nunca experimentei. Mas nunca se sabe se não vamos praticar. Quando é que poderemos estamos aqui bem perto do ginásio. Esse primeiro treino. Não, dizer que, obviamente, se olharmos para estes números que aqui trouxemos, primeiro este crescimento exponencial, dar um salto de 240 mil praticantes para 500 mil em tão pouco tempo, em apenas uma temporada, é um número de facto muito expressivo. É certo que o Tiago aqui referiu que acaba por ser uma modalidade, e olhando, por exemplo, para este período de inverno, onde se calhar muita gente que está habituada a fazer o running ao ar livre olha para esta modalidade como uma boa solução, por exemplo, no inverno. Isso pode também ser um fator de crescimento importante, mesmo olhando para outras atividades que o Tiago aqui referiu, são maioritariamente outdoor, onde o Aerox tem tido esta capacidade de recrutar novos atletas, mas se calhar também de deixar aqui uma questão ao Tiago, no que diz respeito aos praticantes portugueses. Como é que vê esse crescimento, se temos números absolutos ou não, e se está para breve haver competições nacionais ou não, e olhando também para as centenas de atletas que já acompanham, se maioritariamente são cá em Portugal ou não. Essas curiosidades parece-me são importantes para quem está a ouvir. Com certeza. O Aerox é uma marca, portanto, sendo uma marca, acaba por ter uma gestão mais empresarial, e as decisões a nível de localização de eventos, etc., são muito na perspectiva e na ótica comercial e financeira. Portanto, não há federações, não há uma obrigação de organizar provas onde há mais atletas, acaba por ser uma decisão da empresa. No caso de Portugal, os direitos são detidos por uma empresa espanhola, que tem os direitos de Portugal, Espanha e atualmente México, Brasil, e penso que já se está a lançar em outros países da América do Sul, e essa decisão caberá sempre a essa empresa. Em números, aquilo que eu sei é que, através dessa empresa, em provas em Espanha, tivemos 1.800 portugueses a participar na última temporada. E há muitos outros, que eu sei porque conheço, porque acompanho, porque vou vendo até nas redes sociais, a participar provas por esse mundo fora, inclusivamente na Austrália, mas especialmente pela Europa. Portugueses que estão a trabalhar fora, imigrados, mas também portugueses. Eu tenho grupos grandes que se deslocam, por exemplo, daqui a 2 semanas que irão a Turim, daqui a 4 semanas vamos novamente a Bilbao, daqui a 5 Viena. Portanto, está constantemente a haver provas, e eu diria que temos certamente 2.500 a 3.000 portugueses a fazer já. É significativo, não é? Bastante significativo, considerando que são pessoas que têm que investir não só o tempo para treinar, mas tempo e recursos financeiros para se deslocar ao estrangeiro. Isto implica viagens, implica estadia. Portanto, se a prova o turismo desportivo em Portugal está a crescer bastante. Portanto, nessa vertente de ir para o estrangeiro praticar modalidades. Acredito que, havendo uma organização cá, seria exponenciado este número de participantes. Outra vicissitude é que, para organizar um evento destes, temos que ter um pavilhão com no mínimo 10.000 metros quadrados de área livre. E Portugal tem muito poucos. Nós vamos a Espanha e a Alemanha, onde eu tenho ido competir. Vou para a minha 30ª prova fora, e tem pavilhões e feiras gigantes e espetaculares. Nós, em Portugal, temos 3 ou 4 espaços que permitiriam organizar um Aerox, sendo que depois existem aqui outras componentes. Tem que ser próximo do aeroporto, ficaríamos limitados possivelmente a 2, tem que ter acessos por transporte público, tem que ter hotéis e ali alguma organização à volta, porque estamos a falar, como eu disse há pouco, 4 a 5 mil atletas por dia,
Lisboa seria certamente uma possibilidade para um evento de 2 dias e 10 mil pessoas para se deslocarem. É uma logística difícil. É uma logística muito complexa. Eu sei que, e ajudei, esta empresa teve em negociações com a FIL e até com a Câmara de Lisboa para tentar aqui algum apoio mais governamental / municipal e não o conseguiram fazer este ano, estão com a intenção de fazer para o ano. Espero que consigam, porque em tudo é muito bom. Em relação à última parte da questão, dos atletas e dos muitos que eu acompanho e que a minha equipa acompanha já há algum tempo, nem 50% são portugueses. E isso deve-se muito ao facto de não haver provas cá em Portugal e a maior parte dos atletas são de outros países europeus. Também tenho atletas de 34 nacionalidades neste momento, sendo que a maioria são europeus. Já agora, como é que se consegue compatibilizar esta dificuldade em termos de espaço e de dimensões dos pavilhões até para contexto de treino? Como é que adaptam o treino à dimensão que necessitam para poder fazer as várias atividades nesse circuito? Acaba por ser um bocadinho aquilo que acontece noutros desportos individuais. Nós pensarmos, por exemplo, no Ironman e no triatlo, que eu também faço Alpha Ironmans e tenho muitos atletas à minha volta que o fazem. Os atletas para o Ironman também nadam na piscina e depois vão fazer provas ao mar 3.800 metros. Também fazem muitas vezes o treino de bicicleta nos rolos, nos Smart Trainers, e depois têm 180 km para fazer. Portanto, não é necessariamente obrigatório ter um espaço exatamente igual, e ninguém tem. Aquilo que nós temos que ter é condições para os workouts, ou seja, ter nos espaços, nos ginásios, nas boxes afiliadas, os sleds, os ergómetros, o remo, o ski, tudo isso, e um espaço que se consiga correr. No meu caso, pode ser passadeira ou pode ser uma corrida outdoor. Cá em Portugal é fácil nós corrermos durante o ano todo, felizmente. Nós ainda ontem, com alguma chuva, tivemos aulas da Rox cheias em que as pessoas vão correr fora e depois fazem os exercícios dentro do espaço, da box, do ginásio. Mas não é simples para todos os espaços conseguir ter esta dinâmica. Portanto, é também, eu não diria uma ciência, mas um misto de ciência e arte, conseguir fazer esta gestão da programação e da parte científica para os atletas progredirem e, ao mesmo tempo, uma gestão de espaço, logística, dinâmica e motivação para as pessoas conseguirem vir aos treinos. Mas é engraçado e é desafiante. No artigo do Jornal Económico, feito pelo António Sarmento, e que pode ser lido na última edição do Jornal Económico, na edição de fim de semana, o Tiago diz que tem um espectro muito alargado em termos daquilo que são os atletas que treina e que esse espectro vai das crianças aos séniores. Como é que é treinar aqui um raio tão abrangente de atletas? Em termos de competição, o IROX limita o mínimo de idade de competição aos 16, por enquanto. Por enquanto, porque já falam em ter kids. As dinâmicas que eu tenho na boxe, na CrossFit Alphaden, porque nós nascemos como um espaço de CrossFit, que agora tem IROX, nós temos aulas para mini kids a começar aos 3 anos, portanto, e aí tenho treinadoras especializadas que trabalham também em ambiente escolar, em ambiente municipal, nas áreas de crianças. Kids, que são logo a seguir ali a idade escolar, escola primária, depois entramos nos teens, temos os atletas regulares, adultos, por assim dizer, e depois temos um grupo muito engraçado com séniores, pessoas com mais de 65 anos, certo, que nós atualmente até juntamos com pré e pós-parto, porque tenho treinadoras especializadas também nessa área, e cria uma dinâmica espetacular e engraçada. Portanto, nós temos em treino dos 3 aos, atualmente diria, não sei de cor, mas 75, 78 anos, a competir em IROX. Tem ali dos 17, 18 até aos 62, 63. Tem inclusivamente dois, gosto de lhe chamar rapazes, mas 2 senhores com mais de 60 anos que treinam connosco e que atingem resultados muito bons no IROX. E são dinâmicas engraçadas, mas lá está. É muita questão de ter as pessoas certas para os lugares certos. Eu não dou, nem me sinto capaz ou competente para dar uma aula a séniores ou a pré e pós-parto, como a mini kids. Eu estou muito com os atletas de competição e tenho pessoas à volta que competem, percebem da competição e são excelentes treinadores e capacitados para estas áreas mais específicas, populações especiais. Estamos a falar aqui de uma modalidade que tem um impacto a nível mundial de 30 milhões de euros, mais ou menos. Espanha tem aqui uma fatia de 5 milhões de euros relativamente a essas receitas. Pergunto, Tiago, pela experiência que tem com esta modalidade, qual é o potencial económico que vê aqui? Como é que as marcas, daquilo que já lhe deu a perceber, como é que as marcas lidam com a possibilidade de poder rentabilizar alguma coisa?
Eu não sou especialista na área económica e certo, financeira, certo, mas certo. tenho os meus perceber um negócios bocadinho o sentir das marcas, não é? E estou muito por dentro há alguns anos. Eu diria que estes valores foi o que a marca deu, honestamente acho que estou muito por baixo daquilo que é o valor. Certo. Eu diria que, e para as pessoas também terem aqui um bocadinho uma noção, o Irox, mais que a competição, e estamos a falar de 10, 15 mil pessoas a competir em 3 dias, e estamos a falar já de mais de 50 eventos por ano, temos ainda os espaços afiliados. Por exemplo, os espaços como o meu, nós pagamos à marca uma afiliação anual. Eu posso aventar que Portugal tem poucos, 10, 20, mas Espanha já anda nos 300, 400 e o UK já tem cerca de 1000, fora os outros todos cá pelo mundo inteiro. Formação de treinadores, portanto, qualquer treinador para dar a modalidade Irox, e eu, como sou Master Trainer para o Irox, já formei cerca de 200 em Portugal, portanto, há muitos, pagam também para ter essa credenciação. Portanto, há aqui um mercado muito grande à volta. E depois há as marcas. Eu sei que, por exemplo, o Irox faz parcerias globais e regionais. E algumas das globais são, por exemplo, a MyProtein, a marca de suplementos. Estamos a falar 5 milhões ao ano, só aí. Estamos a falar de marcas desportivas como a Puma, que já são Global Partner, Red Bull. Portanto, há aqui já um mercado muito grande à volta. Que eu acho que quando com o aumento do número de participantes, obviamente que o interesse das marcas será também diretamente proporcional. E vem logo atrás. Acaba por ser o único ainda, se não, que falta desenvolver e que já começou nas provas da elite é a questão das transmissões e dos diretos e de maior qualidade na exposição que é a capacidade para fora. para chegar às redes sociais também, não é? Será. Acho que isso é o grande salto para a parte financeira ainda crescer mais. Muito rapidamente, estamos a apenas 1 minuto do final desta segunda parte. Passou num instante, é sempre assim. Tiago, pergunto-lhe como é que vê a evolução da modalidade em Portugal? Como é que vê os próximos 5 anos do Irox em Portugal? Eu diria que Portugal está a ter um boom muito grande desde o final do verão. Eu noto pelos contactos que tenho treinadores, atletas e mesmo de espaços que se querem afiliar. Cresceu muito, mas acho que quando for anunciado um evento em Portugal, vamos ter aí sim aquele momento em que o gráfico passa de um crescimento contínuo a um crescimento exponencial. Está a acontecer agora no Brasil, foi criado o Irox Brasil e brevemente tremendo, com certeza. Um dos maiores mercados de fitness do mundo, que como nós estão muito voltados para o outdoor, mas acho que vão rapidamente adaptar-se a esta nova realidade e lá acontecerá o mesmo. Quando for anunciado o primeiro evento, acho que vai ser um boom gigante. E eu acho que Portugal só precisa mesmo de uma prova. Muito bem. Tiago, interessantíssimo. Obrigado. É um tema fantástico. Felicidades para a modalidade, para os praticantes que estão nesta modalidade em Portugal. Já a seguir passamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira e última parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. Jorge, vamos começar precisamente com o teu protagonista da semana, que é um protagonista inusitado, mas são as chicotadas na Liga e temos que falar delas. Sim, falando só da Liga Portuguesa, são de facto muitas. Assistimos a mais uma saída, neste caso no Futebol Clube do Porto. Se olharmos até para a tabela classificativa, todos os treinadores dos 5 primeiros classificados da época passada, e incluo aqui os 3 candidatos ao título, com o Braga e o Vitória, já trocaram o seu comando técnico, alguns deles até mais do que uma vez, já no terceiro treinador. Além deste dado, e estamos a falar há 62 anos que os 3 grandes não trocavam o comando técnico no decorrer de uma temporada em simultâneo, o seu treinador. Não deixa de ser paradigmático que só 6 dos 18 clubes mantêm o mesmo treinador que iniciou a temporada. Curiosamente, 2 treinadores que estão a fazer 2 excelentes trabalhos, Vasco Matos no Santa Clara, que pode até sair, ao que tudo indica, para o Botafogo, que tem havido esse interesse do futebol brasileiro. Pelo menos à terça-feira ainda é treinador do Santa Clara. E Tiago Margarido, que depois de subir no Nacional da Madeira, está até numa zona tranquila da tabela classificativa, ao serviço da equipa madeirense. São os treinadores com um período há mais tempo a liderar as equipas, porque transitaram da época passada. A juntar a estes 2, há ainda o Cristiano Bacci do Boa Vista, o treinador também do Estoril,
E, portanto, muitas alterações no comando técnico. Acho que essa vai ser uma das imagens de marca deste campeonato. Veremos se irá ou não ficar por aqui. Um autêntico rebuliço na Liga Portuguesa. E passamos para o número que o Jorge nos traz esta semana, o número 1, para falar do Campeonato de Portugal e de duas equipas. Uma delas vai fazer história, com certeza. Sim, na semana passada, quando acabou por ser conhecido o sorteio e esta possibilidade, não participei no jogo económico e, portanto, trazer aqui este número, que acaba por ser histórico. O Elvas acaba por ter uma vitória na semana passada extraordinária frente ao Vitória. O Tirsense também seguiu em frente para os quartos de final. Ditou o sorteio que se iriam defrontar Elvas e Tirsense e, portanto, teremos em perspectiva, na meia-final, uma das certezas é que vai haver uma equipa do Campeonato de Portugal, do equivalente ao quarto escalão do futebol português, e não deixa de ser significativo. Muito mérito para estas duas equipas, para as suas estruturas, para os seus treinadores, para a verdadeira festa da taça. É verdade, a festa que da acaba taça. por ser histórico voltar a ter um clube do Campeonato de Portugal numa meia-final. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado. Regressas daqui a 8 dias. O Jogo Económico fica por aqui. Regressamos na próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.